As piores batalhas que nós enfrentamos são aqui e aqui. São as batalhas internas que ninguém vê, apenas Deus. Às vezes essa luta, ela vem com medo, com culpa, com comparações, com negatividade. Que uma das coisas que nós fazemos muitas das vezes é nos rendermos a essa dor, a essa luta. Ficar maquinando as brigas que a gente não se posicionou direito, que nós deveríamos ter falado mais. Ah, eu deixei passar, devia ter falado mais. Ou situações que nós devíamos ter agido de uma forma diferente. Tudo isso vai literalmente nos paralisando, nos estagnando, nos fazendo se sentir fracos, fracassados, oprimidos, magoados. Nos distraem. As lutas internas, ela não tem poder de nos tornar mais fracos. Mas quando nos entregamos a ela, aí nós paralisamos. Pensamentos vão acabar vindo. O nosso cérebro, irmãos, ele é o maior mentiroso de todos. E ele nos faz nos auto-sabotar tantas vezes, de verdade. Por quê? Porque muitas das vezes ele vai te fazer ter medo de situações que você nem viveu. E aí, você vai ter vários borbulhões de estômago, tem gente que tem até dores de barriga, passa mal, tem febre alta, fica com suor, assim, sabe? Suação. Suação nem existe, mas fica com suação. Por quê? Tudo por conta que um cenário que ainda ele nem viveu, a mente tá distorcendo de forma tão negativa que essa pessoa começa a passar mal. Literalmente. Paralisa. As lutas, elas, na verdade, os pensamentos internos, as sensações, elas não deveriam ser um ponto negativo pra nós. Elas deveriam vir e passar. Só que o que acontece é que a gente fica maquinando aquilo. Não somos fracos por ter esse tipo de pensamento, nós somos humanos. Porque a nossa mente, ela produz milhares de cenários, até aqueles que a gente nem viveu. Deus, ele conhece a nossa batalha interna. E é por isso que eu percebi, depois de um tempo, que eu tava andando com pessoas que estavam falando tanta coisa negativa, sabe? Eu queria saber das vitórias, eu queria saber das coisas boas, mas era só coisa ruim, só coisa ruim, só coisa ruim, só coisa ruim. E as coisas boas? Vamos falar sobre coisa boa, vamos falar sobre coisa legal, nunca tinha. E acabava isso fazendo o quê? Com que eu também começasse a pensar nas minhas coisas ruins. E aí eu ficava com uma mentalidade muito negativa. E eu comecei a pedir pra Deus tirar isso de mim, sabe, Senhor? Tira. Senhor, repreende da minha mente. Toda vez que vinha um pensamento negativo, tinha dias que eu ficava horas parada, olhando exatamente para nada, só refletindo sobre tudo aquilo. E eu ficava, meu Deus, quanta coisa chata, quantas situações negativas do passado. E eu ficava, não, meu Deus. Palavras que alguém lançou falando que eu tinha uma identidade tal e eu não tinha, né? Como, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Você não é. Você acha que você é aquilo? Não, então ponto, acabou. Você não tem aquela identidade, não foi Deus que te deu, é o outro que tá falando e as pessoas falam mais sobre elas do que sobre você. Toma cuidado. Deus, ele começou a intervir nesse tipo de pensamento, mas por quê? Porque eu comecei a falar pra ele sobre o meu problema e chamei ele pra solucionar aquele problema que eu sozinha não conseguia. Porque quando via pensamento negativo, eu ficava, ai meu Deus, olha, um pensamento negativo, nada a ver, né? E eu sempre fui muito positiva. E eu comecei a ter muito desse tipo de pensamento. Pensamento muito negativo. Sobre passado, sobre palavras que me machucaram, sobre aquilo que as pessoas ou situações ruins que eu vivi. E, gente, isso não era parte de mim. Eu comecei a ficar desanimada. Comecei a ficar oprimida por conta dos meus próprios pensamentos. Eu achava que eu não era merecedora de viver aquilo que Deus tinha pra minha vida. Aí eu comecei a quê? A desacreditar de propostas. Por quê? Porque as pessoas me colocavam naquele estado. As pessoas falavam e eu absorvia. E eu comecei a acreditar que aquilo fosse realmente quem eu sou. E não, não era. A forma distorcida que muitas pessoas tentam colocar sobre você, sabe? Uma visão distorcida. Se analise, você realmente é aquilo? Porque eu sempre fui uma pessoa tão positiva, uma pessoa que todo mundo falava que queria, e eu levava pro meu coração, e, tipo, tentava sumir com aquele sentimento ruim pra não causar desconforto no outro. Então eu não me posicionava. Você fala pra Deus, Senhor, eu tô passando por isso, por aquilo, eu preciso da sua ajuda. E Deus, ele não entra na batalha pra brigar. Ele vem com estratégia para que nós venhamos ter descanso sobre a nossa mente, para que nós venhamos ter domínio próprio sobre ela. Toda vez que eu tô fazendo alguma coisa e já vem um pensamento, nossa, você tá atrasada, nossa, você é um fracasso, nossa, você tá estagnada, nossa, você é uma encostada. Eu já começo a repreender. Eu não sou isso, não é porque alguém pensou isso sobre mim que eu sou. Essa identidade não sou eu. Só Deus sabe o quanto eu batalho, o quanto eu gravo vídeos, o quanto eu oro, o quanto eu busco, o quanto eu corro atrás, o quanto eu faço curso, o quanto eu tento me desenvolver. Deus te dá estratégia, te faz reconhecer quem você é, para que você não venha cair nessa cilada que a sua própria mente, o seu próprio coração acabam colocando sobre você. Porque o coração absorve muita coisa. Eu quero até deixar um versículo para sua vida, assim como Deus me deu esse versículo,
que é Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra potestades e principados. Então comece a orar, repreendendo isso da sua vida. Tudo aquilo que você sente que é negativo, porque assim, o inimigo, ele usa os dardos inflamados do inferno, que são pensamentos e sensações negativas para nos destruir. Então nós temos que orar repreendendo. Então nesse momento eu quero fazer uma pequena oração sobre a sua vida, muito, muito rápida, só para que essa situação, se você está passando por essa situação, onde você vê que muitas vezes você mesmo está se auto-sabotando, eu quero orar por você. O Senhor conhece as lutas visíveis e invisíveis que essa pessoa enfrenta. As lutas internas e as feridas que têm causado medo, culpa e outro tipo de comparação, sensações negativas que têm tentado paralisar e estagnar essa vida. Peço, Pai, vá diante de nós. Nos traga paz para seguirmos e estratégia para que possamos avançar com foco no propósito e que no nosso coração nenhuma palavra negativa, nada do que foi lançado no passado venha a estar ainda sobrevivendo ali. Tira, Pai, que nós não venhamos absorver nada que seja negativo, porque principalmente que envolva a nossa identidade, porque nós sabemos que nós somos em Ti. Nós somos escolhidos, nós somos amados, nós somos perdoados, e aquilo que nós vamos viver, nós somos merecedores sim, porque o Senhor nos faz merecedores. Não é pelo fruto da nossa capacidade, porque muitas das vezes nós somos incapazes e imperfeitos, mas o Senhor nos capacita e nos chama para viver algo novo. E nós somos merecedores daquilo que o Senhor tem para nós, porque o Senhor nos conhece, o Senhor realmente sabe as nossas intenções e aquilo que o nosso coração almeja e guarda. Então eu quero lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, pelas promessas que o Senhor tem, por quem o Senhor é, e também pelas oportunidades que nós temos e as oportunidades que virão. Muito obrigada, nos dê estratégia, nos dê descanso, para que a nossa mente, ela não venha ficar maquinando pensamentos negativos, porque mente vazia é oficina do diabo, mas mente cheia também. Cheia de coisas ruins é oficina do diabo. Então que a negatividade, a opressão, as mágoas, a ira, a falta de perdão, tudo isso caia por terra. E que nós possamos fluir e emanar coisas novas, vindas de Ti. Sensações boas, boas vibrações, bons pensamentos, pensamentos de bênção e não de mal, pensamentos de alegria e não de causar danos, principalmente a nós mesmos. Então vai tirando o medo, a culpa e a estagnação e as distrações do nosso caminho, porque é tempo de viver a realidade daquilo que o Senhor um dia nos prometeu, e não daquilo que um dia falaram sobre nós. Amém.